Eu espero que vocês estejam bem e seus familiares. Pessoal, com a força do nosso Criador, vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós estamos entrando em isomeria, que é o conteúdo do nosso segundo bimestre. A isomeria se encontra dentro da química orgânica como uma parte de estudo de moléculas que são iguais, mas possuem estruturas diferentes, ok? Esse conteúdo também cai bastante no Enem, tá certo? Então, vejam bem, ó. O que seria isomeria? São compostos com a mesma fórmula molecular, mas diferente fórmula estrutural. Nós vamos ter três tipos de isomeria. A isomeria plana, que é a maior de todas, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. A isomeria plana, nós vamos ter isomeria plana de cadeia, posição, função, compensação e tautomeria. Já a isomeria geométrica vai se diferenciar da plana porque vão ser moléculas que vão ter dupla ligação. Eu vou ter isomeria geométrica cis ou trans, E ou Z, espalhado e junto, ok? E já a isomeria óptica, eu vou ter o desvio do plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Vai ser quando eu possuir na estrutura de carbonos um carbono assimétrico ou quiral, que nós vamos ver que é um carbono ligado a 4 átomos diferentes. Tá legal? Muito bem. Então vamos ver nesses dois exemplos aqui o que seria isomeria. Esse primeiro exemplo aqui, nós temos dois compostos. O que é esse de cima aqui? Um éter. Por quê? Nós já vimos em compostos orgânicos oxigenados. Quando eu tiver um oxigênio entre dois carbonos, eu possuo a função éter. Já nesse segundo aqui, eu tenho a função álcool, um OH ligado a um carbono saturado. Não tem dupla nem tripla ligação. Mas por que eles são isômeros? Vejam bem, o que é isomeria? Compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Os dois possuem a mesma fórmula molecular? Sim. Vejam bem, olha o primeiro. Fórmula molecular. C2, ó, 1, 2, H6O. C2H6O. E o segundo composto? Também, ó, fórmula molecular. C2H3, 4, 5, 6, H6 e o O. Possuem a mesma fórmula molecular, mas a estrutura é diferente. Esse aqui é um éter e esse aqui é um álcool. Nós vamos aprender em isomeria plana que esse vai ser de função. Aqui eu tenho a função éter e aqui eu tenho a função álcool, ok? Mas possuem a mesma fórmula estrutural. Então vocês lembram que a química orgânica nos permite um número muito vasto de compostos. Foi a química que nos trouxe o grande avanço que nós temos hoje em todas as áreas da medicina, na área de remédios, na área de alimentos, foi a química orgânica. E uma coisa que nos chama bastante atenção é esse fato aqui, ó, fórmulas iguais, mas não são a mesma coisa, ok? Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho um aldeído, C-O-H no final da molécula é aldeído, e aqui eu possuo uma carbonila entre dois carbonos, então eu tenho a função cetona, aldeído e cetona. Possuem a mesma fórmula molecular? Vamos conferir. O primeiro, 1, 2, 3 carbonos, C3, H3, 4, 5, 6, H6 e um O. E é um aldeído. O segundo composto, fórmula molecular. C3, porque eu possuo um carbono aqui. 1, 2, 3. C3, H6 e o O. Mas eu possuo aqui um aldeído e aqui uma cetona. Também seria uma isomeria plana de função, que nós vamos aprender no próximo conteúdo. Mas possuem a mesma fórmula molecular. Então, em primeiro lugar, o que é isomeria? Isomerias são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas diferente estrutura. Vocês lembram lá do primeiro ano, nós tínhamos as variedades alotrópicas.
que são variedades alotrópicas? Eu fiz uma analogia a irmãos gêmeos univitelíneos. Nós temos o carbono do grafite, aquele do lápis, e nós temos o carbono do diamante. São irmãos gêmeos, mas a gente vai olhar a estrutura deles no microscópio, são completamente diferentes. Nós temos o enxofre rômbico e o monoclínico. O O2 e o O3. O O2 é o oxigênio que nós respiramos. O O3 nos protege contra os raios solares, que é o ozônio. E nós temos o carbono, o enxofre, o oxigênio. Tem mais um. Não estou me lembrando agora. Daqui um pouco vem. Tá legal? Mas nós possuímos 4 variedades alotrópicas. O que são variedades alotrópicas? Então, possuem a mesma fórmula, mas estrutura diferente. Tá legal? A mesma coisa acontece aqui, ó. Possuem a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes. Isomeria, nós vamos ter 3 tipos. A plana vai ser a maior de todas, ok? Nós temos plana de cadeia, cadeia aberta ou cadeia fechada, estão lembrados? Normal ou ramificada. Posição, quando o grupo funcional estiver em posição diferente. Vejam bem aqui, se o OH está no carbono 1, mas se eu tivesse uma molécula maior, ele poderia estar no 2, no 3. Função, que é exatamente essas que nós temos no quadro aqui, são funções diferentes, ó, éter e álcool, aldeído e cetona. Compensação, que nós vamos ver que sempre acontece com éter e ésteres, e um lado maior que o outro, por isso que se chama de compensação. Nós vamos compensar um lado em relação ao outro. E tautomeria, que vai ser quando nós tivermos a flechinha de vai e volta, ocorrendo equilíbrio químico. A geométrica, eu vou ter que ter na cadeia carbônica dupla ligação. É o que vai caracterizar a isomeria geométrica. Eu vou poder ver se ela está cis ou trans, E ou Z. E na óptica vai ser quando eu tiver uma cadeia carbônica com um carbono assimétrico ou quiral, que é um carbono ligado a 4 átomos diferentes, que as outras isomerias não vão possuir. Aí eu vou poder ver se ela desvia o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda, por isso é chamado de destrógeno e levógeno. Ok, pessoal? Por hoje ficamos por aqui, tá? Sabendo o que é isomeria e os tipos que nós temos. Na nossa próxima aula, iremos começar a ver isomeria plana. Um abraço a todos, bastante estudo e fiquem com Deus.